dia, estão iniciando aí mais um sábado hoje meio cinzento, né? Não é um sábado de sol, mas ao menos não é sábado de chuva, que nem foi o último, né? Bom, pessoal, deixa eu começar fazendo uma pergunta. Vocês têm conseguido acessar as aulas lá pelo YouTube? Está tudo tranquilo? Estão com algum problema para acesso? Eu tô conseguindo, tá normal. Não, normal. Ontem eu ainda abri uma. Ótimo. Tá. Então tá tranquilo. Delamar, Rodolfo, confirmaram. Tá tranquilo, professor, para mim também. Tá bom, Andriele, ótimo. Daí, bom, se os demais não se manifestarem, certo, também tá tudo ok, né? Bom, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, só para a gente relembrar a nossa aula. Tem todas as marcações aqui, né? Sempre que você tiver alguma dúvida nessa disciplina, é importante vocês usarem essa sala de interação, tá? Qualquer coisa, professor, perdi o prazo, o que eu faço? Tava doente, não consegui fazer a atividade, bem tranquilo, tá, pessoal? Se quiser também mandar algo individualmente, pode me mandar pela mensagem aqui. Só que daí sempre é bom quando mandar mensagem, que nem eu fiquei me batendo hoje de manhã com o Alexandre aqui. Bateu o pavor, deu meia-noite, bateu o pavor. Não, porque eu vi aqui, cara, daí eu pensei, Alexandre, mas qual é a turma do Alexandre? Daí eu me deparei aqui, ó, com tudo isso aqui. Daí eu disse, puta merda, e agora? Daí eu comecei a fazer comecei a rastrear, né? Daí eu te achei. Né? Mas sempre quando botarem, se houver a necessidade de ser uma mensagem individualizada, que vocês não queiram expor para a turma toda, daí você só coloca, professor, sou aluno do sábado, ou só para me facilitar a busca, senão eu fico perdendo um tempinho ali, né, até achar. Mas, e daí, caso seja uma dúvida sobre a disciplina ou sobre algum conteúdo, vocês podem usar essa sala de interação aqui, porque às vezes a dúvida de você é a mesma de outro colega, né? Então, fica aqui, ó, o Delamar já usou, né? A Ana, a Juliana, eu acho que é bem tranquilo, tá? Bom, outra coisa. As nossas aulas, então, conteúdo de G1, pessoal, vocês vão tirar da onde? Ó? É todo o conteúdo postado, ó, aula a aula, né? Estamos aí já hoje vamos para a 9ª aula, e daí a 10ª aula, né, semana que vem, nós, então, faremos a nossa G1. Ela vai valer 5,5 pontos, tá? Como é que vai funcionar a G1? Eu vou abrir ela às 9 horas, tipo agora, né? Ó, pessoal, tá liberada a prova. E daí eu vou ficar com vocês até meio-dia, tá? Mas a prova vai ficar aberta até às 2 horas da tarde. Então, isso quer dizer o quê? Que vocês vão ter. Por quê? Por que isso? Porque qualquer instabilidade, a gente sabe, né? Depende de internet, o cara pode ter, né, dar um problema na região, faltar luz ou qualquer coisa nesse sentido, mas daí por isso que o professor dá um pouquinho, vai dar 5 horas para fazer a prova, e não 3, né? Se fosse presencialmente, seriam 3 horas. Então, vou dar essas 5 horas e, obviamente, qualquer problema que vocês tiverem, professor, caiu um raio aqui na minha região, ou, sei lá, faltou luz, qualquer coisa que vocês precisem justificar, por favor, né, conversem com o professor, não tem problema nenhum, a gente está aí para se ajudar, todo mundo entende, né, o momento, e volto de novo a reforçar, tá, pessoal? Se vocês tiverem necessidade de uma conversa individualizada também, durante a aula, na hora do Meet, o professor consegue abrir uma sala individual, a gente consegue conversar, não tem problema nenhum. O que nós não podemos é ir empurrando com a barriga os problemas e daí quando chega no final do semestre aí a gente não tem muito o que fazer, né? Então, vamos nos ajudar. Bom, então,
Tranquilo? Opa. Ótimo. Ó, Ana, bom dia, a Ana entrou. Vamos ver quem mais entrou. Acho que foi só a Ana de diferente aí. Ok. Fazer mais uma chamada e agora acho que está faltando só um aluno. Não sei quem, mas esse registro da chamada e vamos começar então oficialmente aí a nossa aula. Então deixa eu abrir aqui. Muito bem. Então, estamos aí já na nossa 9ª aula. Bom, pessoal, com relação à atividade avaliativa, tá? Um aluno não fez. Eu já fiz contato com esse aluno, tá? Questionando por que ele não fez. É 1,5 ponto, viu, pessoal? Então, isso quer dizer o quê? Que quem não fez essa atividade já está valendo sobre 8,5 a nota, né? Então, sempre que tiver uma justificativa plausível, vamos conversar. É nesse sentido que eu falo. Então, 91% conseguiram fazer. Vamos dar uma revisada? Vamos dar uma revisada para mim dar um parecer do que eu esperava que vocês me apresentassem aí nesse material aí. Então, aula 7. Bom, então vocês tinham um paper, né? Pronto, está apresentando a aula. Muito obrigado. Ótimo. Fabrício, bom dia. Como é que tá, amigo? Tudo bem, bom dia. Beleza, vamos lá então. Então, o paper referia-se a uma aplicação do Enzo, né, onde um dos exercícios era um exemplo aplicado a balanço de massa, uma simulação onde foi apresentado um problema envolvendo balanço de massa, enchimento de um tanque, já estamos carecas, né, de trabalhar com enchimento e esvaziamento de tanque, mas onde nós tivemos aqui a apresentação do problema e o que era o lado bacana, né, teve a apresentação de como implementar isso com equações diferenciais no Enzo, né. Então, todo o passo a passo foi apresentado aqui e o exercício era que vocês, então, transcrevessem exatamente do jeitinho que está aqui, ó, exatamente do jeitinho que está aqui, para o Enzo, salvassem e mandassem rodar. No principal objetivo é a percepção do quanto vocês já estão sabendo operar o sistema, né, de modelagem. E a mesma coisa, daí, obviamente, se obtinha um resultado, né, e daí aqui ele fez um copia-cola da figura, né, do Enzo, que a gente vai reproduzir tudo isso daqui a pouquinho. Também teve um problema envolvendo energia, né, voltado a um motor. Da mesma forma, né, ele explicou como é que funcionava e tudo mais, e apresentou a linguagem de programação, ok? Esse mesmo exercício aqui, depois ele plota, né? E aqui teve um erro que o professor até apontou para vocês lá, né? Essa curva aqui, ela está em segundos, né? Ela apareceu em segundos. Então, o Enzo, ele tem umas coisinhas assim, acho que algumas falhas de programação, né? O cara, na hora de criar o Enzo, envolve linguagem de programação, e dentro dessa linguagem de programação tem algumas coisinhas ali que carecem revisão, né? É a mesma coisa que quando a gente trabalha no Excel, trabalha no Word, de vez em quando o computador ele pede atualizações, né? Então, essas atualizações é quando o dono do software, digamos assim, né? Ele faz lá os ajustes e faz a correção
né, de algum erro. Então, o Enzo, como ele, né, é free, depende da boa vontade de um professor, né? No caso, ele está hospedado lá na URGS, então acaba que se o pessoal não faz a correção, ele apresenta alguns errinhos, mas ele é bem funcional. Hoje vocês vão ver que a gente vai modelar o Streeter Phelps em Enzo também, e vocês vão ver que ele é bem legal, ele é bem mais fácil de trabalhar do que até mesmo o próprio Excel, né? Por quê? Porque ele tem essa possibilidade aí de nós trabalharmos as derivadas, e isso nos dá uma visão melhor da realidade, né? Porque qual é o problema que a gente tem muitas vezes ali no Excel, que a gente vai ver hoje? O Excel, ele dá uma travadinha no sentido de que tu tem que fazer um tempo a tempo, né? Se a variável é o tempo ou a distância, a gente tem que, no tempo 1, tempo 2, daí os intervalos, eles são quadrados, ou os intervalos são conforme tu pré-define. Quando tu pede, né, uma derivada, uma equação diferencial, ali o espaçamento, o intervalo, ele pode ser maior, né? E isso te dá o quê? Te dá uma aproximação muito maior da realidade, comparando, né, obviamente, desde que a tua equação atenda. Então tá, então feito isso, o que vocês tinham que fazer? Então, tinha que pegar o Enzo, tinha que abrir lá no Enzo, vocês tinham que criar o arquivo, né? Eu já criei o meu. Vocês devem ter criado de vocês aí também, né? Então, bom, para o balanço de massa, então, era isso aqui. Então, a mesma coisa, se vocês compararem a forma como ele está descrito aqui, tal como está lá. Né? Aqui, ó. Tal como está aqui. No primeiro exemplo. Né? Então, deixa eu até minimizar aqui para vocês verem uma avaliação, uma comparação, né? Então, era exatamente isso que tinha que fazer. Né? Era copiar do jeito que está aqui, trazendo para cá, né? Beleza, só acrescentei aqui uma legenda, né? Até para facilitar. Material 14, artigo aula 8, utilização, simulador Enzo, né? Que não foi nem a aula 8, foi a aula 7. Tudo bem. Daí o que tinha que fazer? Ok, né? Rodou, daí tinha que, obviamente, né, ver se não apresentaria nenhum erro, né? Então, clicava aqui, botava rodar. Beleza, ó, rodou sem problema nenhum. Rodou nos intervalos de tempo. Demorou 0,045 segundos para rodar essa diferencial. Então, ele avaliou de um tempo de 0 a 80 segundos. Então, tu vê, tem consistência, ó, tá tudo em segundos aqui, e aqui está em segundos. Vamos lá. Rochelle, bom dia, dona Rochelle. Como é que está a senhora? Tudo bem? Esperamos que sim. Queria falar? Tá bom, vamos lá então, continuando. Então, 80, né, rodou já, resultados. Então, no caso, vocês percebam que tu tem duas constantes, o A e o B, né? Tá aqui, ó, o valor das constantes, a constante A e a constante B, definida como parâmetros. E se você olhar, o único que é variável é o que aparece com X, ó. Então, quando a gente clica duas vezes aqui, ó, a gente cria o gráfico, né? Daí, o que o professor pedia? Deixa eu
Aqui. Tá. Daí o professor pediu, né? E isso eu vou avaliar, né? Conforme o que a gente conversou na aula passada. Então, aquele aluno, o aluno 1, 2, X, Y, Z, ia conforme a cor do gráfico, né? Então, postar curva seguindo o modelo descrito no ENSO do artigo balanço de massa. Então, deixa eu ver se eu botei o gabarito aqui. Aqui eu já fiz um gabarito, fica mais fácil. Tá. Daí, então, o primeiro, ó, postar a curva seguindo o modelo do ENSO. Então, aqui, esse aqui é a curva do paper, ó. Essa é a curva do paper. Ó. Daí, eu pedia para vocês postarem a curva do que vocês obtiveram, né? Daí vocês vão olhar assim, professor, aqui parece que está diferente, né? Não é que está diferente, pessoal. O que foi que ele fez? Olha só, a única coisa que ele fez, ó, ele limitou ao 0 aqui, ó, e limitou a um tempo aqui, ó, 40, 45, 50, 55, 60. Então, o que ele fez? Tá? Que daí isso vai afetar diretamente na segunda resposta. A curva do artigo modelado é a mesma curva que você obteve? Sim, é a mesma. Tá? A única coisa que tu vai ter que fazer é pegar aqui, ó, e observar que aqui não foi até o 0. Ó. Ele seguiu, que nem eu te disse, ele deu uma travada. Então, o que tu teria que fazer aqui? Ó? Tu poderia fazer isso aqui, ó. Dar um zoom até 60. Daí, ó, fica igualzinho. Claro, outra coisa que o cara fez também, ó, na hora ele achatou e alongou, mas são as mesmas informações. Tá? Então, ó, olha o que ele fala. Analisando a figura 2, pode-se afirmar que inicialmente o volume da água no tanque é 1,7. Né? Peraí. Pode-se afirmar que inicialmente o volume de água no tanque aumenta até 1,7. Então, realmente é o que acontece. Olha aqui. Deixa eu dar um print aqui. Se eu traçar 1,5, 1,75. Então, 15. Tem 10 espaços. Então, é 1,5 cada um. Porque aqui, ó, eu tenho 15, ó. 25, perdão. 25. 25 dividido por 10 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Então, eu tenho 25 dividido por 10. Cada espaçamento desse aqui é 0,25. Então, para nós termos 1,7, então vai dar 8 tracinhos, ó, tem que contar. Então vai dar 8 tracinhos aqui para cima. Ó. Ô, professor, Hum. tem como repetir como é que o senhor fez para começar do 0 ali no eixo Y, por favor? Tem, sim.
Só para mostrar aqui, ó. Então, ó, aqui um pouquinho mais para cima, ó, é o 1.7, tá? Desculpa, o que tu queria? É Delamar, né? Ou é o Rodolfo? Ah, foi o Rodolfo, eu. Fala, Rodolfo. Que Não, tu é queria mesmo? só para saber ali como é que fez para começar exatamente no zero o eixo Y. Ah, tá. Ó, eu vou tirar o zoom, ó. Zoom out, ó. Aí tu tem que pegar e... Ó, tu tinha, ó, tá zoom out. Pode ir aqui, ó, iniciar o zoom. E aí tu seleciona, vai até o zero. No caso lá do exercício, ele foi até mais ou menos 60. Mas não precisava fazer isso, tá, pessoal? Eu só estou mostrando para vocês que a resposta da 1.2 é sim. A única diferença da curva obtida no gráfico é que ela foi postada com zoom, né? Então, é a única coisa que vocês tinham que colocar, porque na realidade, quando vocês enxergam, é essa curva. Mas essa curva não é diferente dessa. A única diferença é que a gente focou ela somente nesse quadrante aqui, entenderam? Ou seja, para o exercício, foi focado somente esse quadrante aqui, ó. Então, na realidade, não é diferente. A diferença é que, para a postagem, o aluno, quando fez o artigo dele, ele só postou essa curva aqui. Daí, o que ele fez? Simplesmente fez exatamente do jeito que o professor mostrou para vocês. Ele deu um zoom aqui. Bom, então tá. Respondemos aí. Tá. 2. Se não, o que deve ser feito para corrigir? Poste a curva idêntica da obtida no Enzo como a do artigo. Então, não, nada, não é preciso fazer nada, é só dar um zoom. E foi a conclusão da resposta. E aqui o professor postou com um zoom. Tá? Pessoal, tranquilo? Ok, tranquilo. Tá? Bom, o próximo exercício, aqui eu consegui fazer dar uma alongadinha, ó, consegui deixar mais parecidinho. Postar curvas seguindo o modelo descrito em Enzo para balanço de energia. Então, mesmo dinâmico, deixa eu fechar isso aqui. Balanço de energia. Então, igual, mesma dinâmica, que era transcrever exatamente conforme estava aqui, ó. Tá? Ó, tudo igualzinho. Simplesmente não dava para copiar, né, e colar, mas o que dava para fazer era só reescrever conforme estava vendo. Mesma coisa, aqui não é aula 8, aula 7. Ok. Então, da mesma forma, ok, fiz a programação. Bom, vamos ver se está funcionando. Rodou, um sucesso aí, do 0,3 segundos. E a mesma dinâmica, pega aqui e, ó, duas constantes, o A e o B, são dois parâmetros, e tu quer avaliar, através da equação de balanço de energia, a variável y, né? Então, ou seja, essa é a curva, né? E aqui que eu disse para vocês, ó, que muito embora aqui esteja em minutos, ó, estão vendo, ó, tá em minutos, ele faz a leitura em segundos, ó, certo? Por quê? Quanto que é 6 minutos, pessoal? 6 minutos em segundos, quanto que é? 6 vezes 60 é 360 segundos, né? Que é o que ele está marcando aqui, ó. Aqui, ó.
300, 310, 320, 325, 330, 340, 350, 360. Fechou. Que também daria só para vocês verem, né? Ó, pode puxar um zoom aqui só para ver, ó, como é que acontece, né? Ele tem uma subida exponencial. Por que será que é uma subida exponencial? Porque, né, essa equação aqui, ela, da maneira, né, conforme os valores de A e B, ela provoca essa subida aí, né, de uma forma, né? Então, Ei, professor, o programa aceita qualquer unidade de tempo, tipo dia, mês, ano, qualquer uma, assim, ou só minuto e segundo e hora, talvez? na realidade, eu não sei, cara, eu teria que testar, mas a única coisa que tu vai ter que prestar atenção aqui, que tu vai mudar aqui, né, dia, 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 daí é que assim, ó, o que eu quero te dizer é que ele aceita, porque na realidade, que nem aqui, ó, se eu mudar para dia, ele vai fazer, quer ver? Muda aqui dia, né, digamos, dia. Isso aqui é tu que escreve, entendeu? Não tem nenhuma regra definida aqui, ó. Ele aceita, ó. Ah, ele deu problema de... ele invalidou, ó. Não entendeu como unidade de tempo, dia. Ele está dando como inválido. Agora vamos botar. Voltar. Ele teria que ver, cara. Eu acho que Porque se o padrão dele é segundos, ele só vai aceitar as coisas que tiverem já descritas quantos segundos tem aquela coisa, né? Tipo, eu acho que a pessoa que fez não botou, um ano tem tantos segundos e aí isso já está embutido no programa, né? ele não aceita, então. E o que tu tens que fazer, né? Tu tem que, por exemplo, tu quer avaliar algo 2 dias, daí tu vai ter que converter isso em hora, ele aceita, quer ver? Se eu botar a hora, é que daí é que dia não é unidade de tempo, né? Acho que foi por isso que ele não, ó, eu tô botando hora aqui, ó. Hora ele aceita, ó, tá vendo? Esse aqui é outro erro, aqui, ó. Esse aqui é com relação, aqui, ó, hora ele aceita, ele roda em horas, mesma coisa. Deixa eu ver como é que vai dar o gráfico dele, se vai dar diferente. Daí ele mudou aqui, ele botou umas unidades vezes 5.000, aqui vai dar 10.000. Tá, porque ele converteu tudo para segundos, ó. Tá vendo? Quer ver, ó? 6 horas, deixa eu ver quantos segundos é. 6 vezes 60 vezes 60. É 21.600 segundos. 21.600. 1, 2, 3, 4. Isso aí, 2 vezes 10 na 4. Tá vendo aqui, ó? Ele converte para segundos, ó. Entenderam isso, pessoal, que eu falei? E eu acho que foi bem pertinente a pergunta do Rodolfo. Na realidade, ele sempre, aqui, no eixo Y, ele coloca a unidade conforme a característica do eixo, mas aqui o tempo ele está convertendo para segundos, né? Então, indiferente se tu colocar horas, a única diferença é que deu 2 vezes 10 na 4, que é aproximadamente 6 horas em segundos, né? Então, só para a gente fazer o exercício do jeito como estava, eu só modificar aqui para não
confusões aí. Então tá, rodamos. Então, esse era o gráfico. Daí, o exercício questiona. Postar a curva, então tá, é isso aí, ó. A curva que a gente obteve e o exercício ali. Daí aqui fala, né, na figura 5, ele diz, ó, com o tempo em minutos. Ó. Note que o arquivo, o tempo está em segundos na curva, né? Está em segundos aqui. Poste a curva de balanço de energia para 360 minutos. E daí, aqui era para pegar ratão. Porque daí, o cara não se deu conta, né? É duro, pessoal, é dura essa vida, né? Tá louco. Daí tu tinha que fazer o quê? Tu tinha que modificar, né? Esse é o gráfico. Ó, esse é o gráfico para 6 minutos. Daí tu tinha que vir aqui e botar 360 minutos. Que é as 6 horas, né? E rodar. O espaçamento, o step aqui é muito grande, ó. É de 0,01, né, o espaçamento. Então, por isso que ele demorou tanto para rodar. Demorou quase 17 segundos. Então, vamos ver como é que ficou o resultado. Então, aqui está a curva, né? Então, basicamente vai ficar constante aqui, né? A diferença aqui é 360 segundos e aqui vai dar 2 vezes 10 dá 4, um pouquinho mais, né? Que dá 360 minutos, vai dar 6 horas. Né? Então, esse era o gráfico que vocês tinham que plotar ali. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Até ponto. Professor, não é bem uma dúvida, mas assim, realmente foi falta de interpretação até minha, Ana Paula, que está falando. Tá. Mas ali no balanço de massa, tá? Eu até cheguei a mandar para ti umas dúvidas lá na sala de interação. Realmente a curva agora está explicando, realmente é igual, óbvio. Só que eu respondi que não, porque eu me atentei só no gráfico. Porque o gráfico ele vai até os 80 segundos, né? E eu não fazia ideia desse zoom. Tipo, de tu... Claro, talvez é uma falta aí de ficar fuçando mesmo no Enzo, né? Mas eu mudei, tá? Se eu tivesse respondido sim, agora é uma pergunta para ti. Sim, a curva é igual, mas eu iria mudar ali o time end. Tu escreveu que tu ia mudar, isso? Eu mudei porque daí o eixo Y, ele fica com menos negativo. Daí eu fiz uma linha ali no zero para mostrar que realmente nos 57 segundos é igual ao artigo. Só que eu coloquei... Só que eu coloquei não, eu já sei que eu errei, tá? Mas eu coloquei não. Mas não é sabe? Mas aí que tá, o não ali, ele pode ser relativo, no sentido, tudo por isso que eu pedi para justificar, entendeu? Porque se tu botar só não, eu vi que tu não entendeu nada. Agora tu justificou e tu mostra dentro da tua justificativa que tu fez isso, fez aquele outro, daí eu vou avaliar e vou considerar, não é... Eu entendo que não é tão simples assim de tu entender de primeira, né? Faz parte, é um processo, tá, pessoal? Isso é um processo de aprendizado e jamais o intuito do aprendizado é punir o aluno, não. Então, é óbvio que o ideal seria eu ter apresentado para vocês a resposta antes de vocês obterem a resposta, né? Mas
também faz parte o aluno buscar a descoberta, né? Por isso que é importante, e eu monitoro quem está fazendo as atividades que não está fazendo, porque esse que fez e se equivocou com a resposta, por quê? Porque, professor, eu falhei aqui. Perfeito, Ana, é assim que a gente evolui, né? Isso quer dizer o quê? Que tu realmente entendeu agora, né, onde é que está a falha, mas com certeza o professor vai levar em consideração, tá? Tá bem, então, professor. Obrigado. Tá, e daí, e isso é sempre importante, vocês registrarem, vocês falarem, argumentarem, tá? Até contestarem. Vocês vão ver que a gente vai fazer o G1, e daí a aula seguinte a G1, antes de eu publicar as notas, vocês também vão argumentar. Ó, professor, lá naquela lá, o que aconteceu? Não entendi. Tá justo, não tá justo? Tem que rever, não tem que rever? Vai rodar o VAR aí, não tem problema, viu? É isso aí. Bom, então, continuando lá. Então, fechamos esse feedback aí da primeira atividade. Tá? Agora vamos para a segunda, que era a leitura que era a semipresencial. A semipresencial, vocês pedi para vocês fazerem a leitura de um paper, só que aqui eu fiquei surpreso, pessoal. Só 5 dos 11 fizeram. Então, é importante, pessoal, a leitura do paper, lembrando que todo o conteúdo trabalhado em aula, trabalhado em semipresencial, é conteúdo que pode estar caindo em G1. Tá? Então, assim, tudo que está postado no aula é conteúdo para G1, ok? O professor, inclusive, postou uns exercícios ali para vocês terem noção de como que vai ser a prova, mas não quer dizer que eu vou tirar dali as questões da prova, entendeu? Então, as questões da prova vai cair ou vão ser com relação às 9 aulas trabalhadas e as discussões e os feedbacks, né? Por que eu dou feedback? O feedback é uma constatação do que vocês fizeram. Ó, eu mostrei como é que se faz. Vocês tiveram o tempo para fazer sozinho. E depois eu mostro para vocês, ó, pessoal, o caminho é esse, o caminho é... Todos aqueles que postaram a resposta, o professor conversou individualmente com cada um ali, né? E agora eu vou dar o feedback da leitura desse paper aqui. Professor, inclusive, ó, pessoal, eu postei lá, aula 8, ó. Estava aqui o... Esse gabarito aqui que está na aula 8 é o gabarito com relação a esse aqui que nós vamos... É o próximo que a gente vai trabalhar, tá? É o próximo. Mas a atividade semipresencial é essa aqui, ó. E daí a resposta, a integração, a resposta à pergunta era feita na sala de interação, e aqui é o feedback que o professor vai estar apresentando para vocês. Então, esse paper, ele foi um paper que a gente já vem usando há 3 semestres. Esse é o 3º semestre que a gente vem adotando esse paper. Nós já tivemos 2 turmas que trabalharam, né? Então, um pouco... Tem um ou outro slide aí que eu peguei de alunos, né? Que desenvolveram. Esses papers a gente utilizava para seminário, tá? Então, esse semestre a gente não fez o seminário, até para dar uma mudada também, né? E
Mas a leitura desse paper ele é totalmente pertinente ao conteúdo que a gente está desenvolvendo, que é como ocorre a dispersão, tá, de matéria orgânica medida por meio de DBO em rios, em lagos, ou seja, em meios aquáticos, com diferentes velocidades, né, ou seja, com diferente dispersão do poluente no meio dispersante, né? Então, o meio dispersante, se ele estiver parado ou se ele estiver corrente, isso vai mudar. E é um pouquinho disso que é trabalhado nesse paper, tá? Então, assim, aqui só para vocês entenderem quem são os autores, né? Então, uma é a Sinara, graduada em Engenharia Civil, mestrado também. O que mais que ela fez? Ela é professora lá da Universidade Federal do Paraná, ok? E tem o Aldo, que é mestre e doutor em Engenharia Biomédica, né? Pós-doutor em Biotecnologia, e é bacharel em Ciências Biológicas, né? E é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Então, com base nessa expertise desse pessoal aí, eles fizeram, então, uma modelagem matemática para avaliação dos efeitos de despejos orgânicos nas condições sanitárias de águas ambientais. Então, para vocês que vão atuar aí no mercado de trabalho, né, pode ser que pinte para vocês um estudo, né, que vocês precisam emitir uma RT com relação ao estudo de impacto de um condomínio num corpo receptor X. Exemplo, né? Estou dando um exemplo. Pode ser uma indústria também. Eu gosto muito de trazer exemplos de indústria, tá? Mas isso aqui serve o quê? É mais ou menos o que o órgão ambiental faz quando ele emite uma licença de operação. Tá? É mais ou menos o que o órgão ambiental faz. Então, ele se baseia muito em cima desse modelo DBO, oxigênio dissolvido, tá? E é o que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Então, o artigo, né, o objetivo e a justificativa, mais ou menos. Então, esse artigo, então, vai apresentar a avaliação da poluição em um rio provocado pela matéria orgânica presente no esgoto, usando como modelo o DBO, que é basicamente o que a gente usa em Streeter Phelps, tá? O estudo dos efeitos das variações de vazão de esgoto sobre a capacidade de autodepuração de um corpo d'água é essencial para criar alternativas técnicas que possam apoiar decisões relativas ao desenvolvimento sustentável, que é bem o que eu disse. Então, com base nesse estudo, tu vai dizer, olha, para que esse rio não definha, ou para que esse rio se mantenha saudável, o máximo de DQO que tu pode largar é X, com um máximo de vazão Y, mais ou menos assim, né? Então, só relembrando o que a gente trabalhou na aula passada, a gente trabalhou com Excel, onde eu dei um valor de DQO e vocês, né, fizeram o Excel rodar, né, e a gente viu o que acontecia com o oxigênio dissolvido, o que acontecia com a DQO. Primeiro eu pedi para vocês rodarem, daí depois eu mandei o gabarito e daqui a pouco a gente já vai discutir ele. Até o Delamar fez um comentário muito bacana ao longo dessa semana, né, mostrou que o Delamar ali, ele se debruçou em cima da planilha e inclusive ele identificou, né, algumas alterações que eu tive que fazer originalmente na planilha para que o resultado fosse coerente. Então, nem sempre o nosso modelo matemático ele é pleno, né, no sentido de não necessitar de correções. Tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei o modelo descrito no capítulo 8 daquele livro-texto que eu mostrei na semana passada, e eu adaptei aquele modelo ao Excel, né?
E o que acontece? Se vocês lerem o livro, vocês veem lá que existem alguns ajustes que tu tem que fazer por questões de, por exemplo, se o teu modelo matemático ele não considera a reoxigenação do rio, tu vai ter que fazer isso manualmente, que daí foi o que nós fizemos. Porque o primeiro modelo que a gente trabalhou, que foi o da semana passada, ele não prevê na equação a reincorporação de oxigênio. Então, por isso que a gente teve que fazer uma adaptação, que eu vou mostrar daqui a pouquinho como isso acontece, tá? Mas aqui é importante que vocês entendam que vai ser também apresentado um modelo muito semelhante ao que a gente fez, só que voltado a avaliar o impacto da poluição, DBO, e da capacidade de regeneração, ou a capacidade de, digamos assim, de que o corpo receptor consiga se recuperar através do OD, né? Porque a vida do rio depende do oxigênio dissolvido na água. Então, o modelo que eles utilizaram nesse trabalho é esse modelo de qualidade de águas esse modelo que é o CIS-Bahia, tá? Que é o Sistema de Base Hidrodinâmica Ambiental. Ele é free também, dá para baixar esse programa, tá? Ele é um pouquinho diferente o trabalho, né, do Enzo, né, mas é um programa que dá para baixar, tá? Tu tem como pedir autorização lá para eles te liberam. Então, é uma coisa bacana para quem, né, obviamente, tiver interesse de desenvolver um pouquinho a mais, né, sobre esse assunto. Então, agora, a pergunta, e daí, para todos aqueles alunos, todos aqueles 5 alunos, né, que eu pedi para prestarem atenção no feedback, que eu fiz o agradecimento pela participação, a pergunta era, quais as leis de conservação aplicadas nesse arquivo? Então, ele deixa explícito 2 leis de conservação, tá? E é massa e momento. Energia não é citada ao longo desse trabalho, tá? Não existe nenhum equacionamento e não é feito balanço de energia, mas sim de massa e momento. Então, aqui fica evidente, nesse sentido, os modelos de qualidade de água têm sido usados para monitoramento, principalmente controle de poluição de corpos de água. Basicamente, os modelos de qualidade de água consistem em simular as concentrações da substância. Vamos falar em concentração é massa, que podem estar dissolvidas ou em suspensão ao longo da coluna. Para os cálculos de concentração, são utilizadas equações de balanço de massa. Então, aqui está a evidência, né, de que usa. Esse arquivo apresenta a avaliação da poluição em um rio provocado pela matéria orgânica presente no esgoto, usando o modelo AD. Dá-se destaque a modelagem de diferentes tipos de lançamento de carga poluidora, com a apresentação de 3 tipos de lançamento e os efeitos sobre a capacidade de autodepuração do corpo, com base em 2 padrões de transporte. E aqui começa a segunda indicação de qual outra lei de conservação está aplicada. Então, 2 padrões de transporte apresentados pelo corpo. Primeiro, apenas a difusão molecular é considerada e, posteriormente, a advenção e a difusão turbulenta são incluídas. Esse modelo descreve bem o transporte no campo afastado da fonte. A mistura inicial no campo próximo é simplificada a partir de coeficientes que modela os processos que acontecem nesta região da mistura. Então, além de balanço de massa, nós vamos também avaliar como que a dispersão do poluente ocorre próximo ao ponto de dispersão e distante, ok?
como que ocorre a mistura do poluente com a água. Então, essa prática, né, esse exercício, digamos assim, né, ele vai modelar da seguinte forma. Então, tu vai aplicar os módulos de OD, DBO, que é as equações, tá, num trecho de rio onde ocorre o lançamento do esgoto doméstico, né, onde vai ser caracterizado por uma fonte pontual, ou seja, um ponto no rio que vai estar caindo esgoto. E daí aqui interessante, ó, ele te diz assim, ó, o rio é representado por um canal alinhado com o eixo X, ou seja, horizontal, com comprimento total de 2.850 metros, largura de 500 metros, né? E profundidade de 3 metros. Lembra que a gente fez isso na semana passada? A gente precisou definir as dimensões. Por quê? Porque a partir de profundidade e de largura, nós conseguimos obter o quê? O que nós obtivemos, pessoal, através da largura do rio e da profundidade? Nós definimos o quê? Volume? Quase. Tira um M do volume, como é que fica? Me fala uma unidade Área. de volume. Isso, área, perfeito. Lembra que até eu fiz o desenho, né? A área, a gente tem a área. Daí, o que acontece? Eu tendo vazão pela área, eu consigo obter o quê do rio? Eu tendo a vazão e tendo a área do rio, nesse sentido fluxo, eu... Velocidade. Perfeito. E a velocidade, por que a gente precisa da velocidade? Porque a velocidade é movimento. Movimento é momento. Ou seja, a velocidade é fundamental para o balanço de movimento que vai estar acontecendo, né? Da dispersão. Então, aqui foi feito as considerações do que ele vai considerar, né? Então, ele vai fazer o lançamento de 3 fontes distintas, fonte 1, 2 e 3, e ali, ó, ele vai ter 2 situações, né? Uma com velocidade e outra sem velocidade, né? Então, olha, as equações, tá, que estavam descritas lá, envolve balanço de massa, né? E aqui, que bacana, ó, pessoal, aqui, o que é isso aqui? Quando a fonte receptora tem velocidade constante, ou seja, é um rio que está se movendo, tem uma diferença de potência. Porque você sabe, né, pessoal, o rio ele só corre porque um lado dele é mais alto do que o outro, senão ele fica parado. Um lago, por exemplo, ele está todo nivelado, né? Então, ele é parado. A partir do momento que tu cria um desnível nesse lago, o que vai acontecer? Tu vai criar uma corrente, né? E, obviamente, no caso do rio, ele vai ter uma nascente que fica normalmente acima do deságue dele, que normalmente é no mar, né? Ou é em algum afluente que leva para o mar. Vou dar um exemplo. Vamos falar do Rio dos Sinos, né? O Rio dos Sinos nasce lá na serra. E ele vem, passa por todo o Vale dos Sinos e desemboca aqui no Gravataí, que está virando Guaíba, né? Desemboca aqui no delta do Jacuí, né? E dali ele vai para o Guaíba, do Guaíba vai para os Patos, e dos Patos vai para o mar. Mas tu percebe que tem o quê? Tem um desnível. Então, essa situação que a gente está exemplificando aqui, ele considera isso, ó, concentração de DBO
dBO na fonte, considerando os 3 tipos de emissão em um canal com velocidade de 0,3. Então, aqui seria semelhante a um rio, né? Então, o que tu tem? A fonte 1 é uma fonte permanente. Então, o 1 está sempre saindo efluente. Ó. Então, está aqui, ó. O 1, né? Constante. O 2 é fonte não permanente, ou seja, a emissão da fonte é permanente durante um período da simulação. Fora desse intervalo, a concentração é nula. Então, o que acontece? Ó, não tem emissão. Daí, pum, emissão total. Daí fica 24 horas constante. Daí, 0. 24 horas constante, 0. E assim vai. E a outra é uma fonte não permanente. O modelo assume uma variação periódica de 24 horas. Então, o que acontece? Ele começa a lançar, vai lançando, vai aumentando a concentração, chega num pico, daí para de lançar, vai diminuindo o lançamento e assim por diante. Mas tu percebe que tu tens oscilação, mas existem limites. Vamos supor, se tu tem uma fonte permanente, tu está tendo um limite de DQO aqui abaixo de 6. Ó. Quando tu tem uma fonte pontual, que ela despeja uma hora sim, uma hora não, tu vê que tu tem picos, né? E obviamente que é um pico elevado, por quê? Porque é uma grande concentração, né? E assim sucessivamente. Agora, aqui, tu teria muito semelhante a tu emitir um poluente num lago, que é quando a velocidade não existe, ou seja, velocidade nula. Seria mais ou menos que tu está lançando esgoto numa lagoa. Né? O que vai acontecer? Com o tempo, existe uma tendência de ir aumentando gradualmente a concentração. Né? E daí tu vê aqui, ó, essa linha reta é a fonte permanente, então ela vai aumentando gradativamente, né? Tu tem a fonte das bolinhas, que é a não permanente, que tu faz um lançamento e daí para, daí cai, depois lança de novo, cai, lança de novo. E a outra é uma fonte não permanente, que também, mesma dinâmica, vai oscilando conforme os dias. Né? E essa terceira figura ela é interessante porque ela mostra como que vai acontecer à medida que tu te distancia da fonte. Né? E, digamos assim, e vai ser a partir desta análise da figura 3 que nós vamos gerar esse gráfico aqui de concentração, ó. Então, o que nós temos aqui? Quando tu tens, então, tu tens apresentando a concentração nas estações de controle ao longo do canal, para uma velocidade igual a 0,3. Então, digamos, tu tem aqui o rio. Daí tu vai ter um ponto de amostragem, 2 e 3. Daí, digamos, o resto depois vai entrar a estatística, tá? Mas, ó, as estações de controle estão localizadas a jusante, ou seja, abaixo do ponto de lançamento. Então, ó, tu tem, lembra do tamanho do rio? É 2.850 metros. Então, tu vai ter uma que vai dar em torno de 725 metros, outra vai dar em 1.725 e a última em 2.575. Então, avaliando. Então, aqui, 0,250, 725, aqui é outro ponto de amostragem, ó. (1.725), outro ponto de amostragem, e por último, 2.575. Aqui é outro ponto de amostragem. Né?
E daí, qual vai ser a diferença? É a mesma coisa, é a fonte 1, a fonte 2 e a fonte 3. Então, a fonte 1, ou seja, bem no início, ó, a fonte 1, a concentração, ó, tá em torno de, aqui, ó, essa é a fonte, ó, a fonte, é exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, ó, nesse valor aqui, ó. Então, ó, a fonte é em torno de quase de 6, ó, né? E o que que acontece? Depois, no primeiro ponto de controle, já fica um pouquinho abaixo, em torno de 5, ó. Um pouquinho mais adiante, já está dando 13,5. E quase lá no final, está dando em torno de 3, né? Para aquela fonte constante, que é a fonte 1. E a mesma coisa vai acontecendo com as demais, né? Então, tu vê, ela vai, né, aqui tem oscilações, primeiro ela dá ó, essa daqui é em torno de 11 na fonte, ó. Então, é 0 e 11, 0 e 11, do tipo 2. Então, dá uma carga de 11 de dBO. O que que vai acontecer, então? Na fonte é 11, um pouquinho, no primeiro ponto já chega em 10, no segundo ponto já chega em 7, e no terceiro ponto, um pouquinho abaixo de 6, né? E aquela que oscila uma periodicidade, ela também, ó, ela partiu de quanto? É porque, na realidade, esse estudo aqui, ele é complementar a esse aqui, né? Esse aqui mostra o seguinte, que se for numa fonte, um corpo receptor parado, a tendência é que a concentração vá cada vez subindo mais, né? E, ok, né, mostrou. E aqui, então, o que é a evidência do momento? Que é a análise propriamente dita da localização, né? Onde é que vai estar? Então, é óbvio que envolve estatística, mas é graças, né, a derivação, as equações diferenciais, que é o que a gente vai trabalhar em Enzo, que a gente consegue ter a pluma, né, visualizada nesse sentido, ó. Então, a gente vê que é proporcional e sempre o sentido do fluxo é esse, né? Então, a concentração não vai estar ajusante, vai estar sempre jusante, né? Ou seja, abaixo, né? E não acima. Então, é aquilo, para a fonte 1, que é permanente, está sempre caindo e sempre dosando. Aqui tem oscilações, e aqui tem oscilações com maior período de tempo. Então, tu vê aqui, ficou muito parecido, ó. Muito parecido essas duas aqui, a fonte 1 e a fonte 2, né? E a fonte 3 é aqui, né, deixou um menor, digamos assim, reflexo. Em relação às fontes permanentes, melhores para capacidade de autodepuração do corpo d'água, apresentando menores valores da concentração e distribuições homogêneas. Ou então permanente, dependente do tipo de variação, apresenta instantes com concentração elevada, dificultando a capacidade de regeneração do rio, portanto, os picos de vazão são danosos para os corpos d'água. Em relação aos padrões de transporte, o transporte advectivo favorece muito a autodepuração, quando há apenas difusão molecular. Cria-se uma zona próxima à fonte com valores altíssimos de concentração, gerando condições adversas para o meio aquático. A matéria orgânica não espalha, ficando retida próxima à fonte. Oxigênio dissolvido. Quando há maior difusão molecular, o canal rapidamente volta à condição de saturação, já que a matéria orgânica fica retida na região próxima à fonte, com a presença do transporte adventivo.
A matéria orgânica espalhada no canal e, consequentemente, ao consumo de oxigênio dissolvido em toda a extensão do canal. Então, esse foi o material que o professor dispôs ali para vocês. Então, uma leitura... É importante uma leitura do paper e ali foi mais ou menos um resuminho, tá? Bom, agora, então, vamos para o material que eu disponibilizei para vocês na última aula e que eu dei o feedback, que vocês tentaram primeiro modelar e depois eu entreguei para vocês, que foi o que o Delamar comentou. Então, professor, dá para dar um pause só antes de chegar nessa tabela do Excel aí, do feedback desse último, da atividade avaliativa ali. O senhor falou que se não tem a lei ali uma das leis não tem de conservação de energia, né? Isso. Tá, mas uma da lei de Lavoisier ali, daí ele fala lá que uma diferença de concentração leva a um fluxo de massa. E ali nós temos isso, como a autodepuração hídrica ali, né? No caso, pelos agentes biológicos da água, ali pelo corpo hídrico ali, ela tem uma diferença de concentração de massa pelas reações químicas que acontecem entre o oxigênio dissolvido na água. Por que não é considerada essa conservação de energia? Não, é assim, ó, a equação, quando a gente falar de energia, tá, eu sei que se tu for levar na ponta, né, da interpretação de como acontece o processo de fotossíntese, ele vai precisar de energia para acontecer, né, para que ocorra, de alguma forma, absorção, né, do oxigênio na realização de uma fotossíntese, que não é o que a gente está se referindo. No caso, o consumo do oxigênio se dá pelas bactérias presentes, né, no meio aquático, que elas vão o quê? Elas vão comer a matéria orgânica, vão consumir o oxigênio e vão liberar CO2, que vai ser disperso para a atmosfera. Mas o modelo que a gente trabalha, ele não leva em consideração o consumo de energia, ou seja, não tem uma equação matemática que avalia quanto de energia está sendo consumida. Entendeu? Na realidade, a única coisa que tu avalia... É só referente ao artigo, então. É só referente ao programa que eles fizeram, eles não levaram em consideração isso. Isso. Então, é só essa a minha dúvida. Assim, não, isso. Realmente tem as três leis ocorrendo ali. Só que no artigo, na programação deles, não foi considerado isso. É só essa a minha dúvida. Isso. É que nem aqui, ó. Quando a gente for trabalhar... É o Delamar que tá falando? Isso. Delamar, aqui, ó. Esse Excel que a gente vai trabalhar agora, tá? Esse Excel aqui, ele só tá levando em consideração qual das três leis? Excel é a de massa. Só massa. Só massa. Perfeito. Tá? Por quê? Porque a gente está avaliando a variação da DBO ao longo do tempo, certo? Bom, mas quando eu envolvo distância, eu estou me referindo ao quê? Ao espaço. E, nesse caso aqui, eu estou envolvendo momento. Mas a energia está envolvida aqui? Não. A gente não tem nenhuma equação para avaliar consumo de energia ou variação de energia do meio. Então, em 90% das modelagens da área ambiental, vocês vão trabalhar só com balanço de massa e balanço de momento, que é distribuição, distância, dispersão. Tá, pessoal? Ficou claro isso? Ok, obrigado. Beleza, isso aí, show de bola. Mas é importante essa colocação, Delamar, porque assim, ó, de fato, se a gente for levar na ponta da teoria, sempre a energia, por exemplo, agora eu estou tendo que consumir energia, por quê? Porque a minha célula, em virtude
né, do esforço que eu estou fazendo, das atividades cerebrais, pela articulação que eu estou falando, vocês em estarem assimilando, vocês ao estarem estudando, automaticamente vocês estão consumindo a glicose do sangue de vocês estão consumindo oxigênio, estão convertendo, né, essa glicose e esse oxigênio em energia, que está fazendo com que o corpo de vocês fique em torno de 36,5, 37 graus, a tal ponto que, se tu não tiver essa energia, se tu não tiver envolvendo essas queimas em cada uma das células do teu corpo, o que tu vai começar? Vai começar a perder energia, vai entrar em colapso. Então, mas, normalmente, esse tipo de estudo, a não ser que tu queira avaliar consumo de energia ou necessidade de disponibilidade de matéria em termos de quantas bactérias tu precisa para aquela quantidade de matéria a ser digerida, que num primeiro momento vai ser uma avaliação de massa, mas quanto de energia ela vai estar liberando, dispersando no meio, se isso é perceptível através do aumento ou da diminuição de temperatura. Vou te dar um exemplo, né? Então, se tu quiser fazer uma avaliação de variação de temperatura do meio, daí sim, né, que isso é uma das coisas que o pessoal usa muito quando vai fazer o estudo da dispersão do efluente sanitário em grandes, no mar, né? E como é que é o nome? Quando a gente leva uma tubulação para dentro do mar e faz a dispersão do esgoto, Daqui a pouco eu me lembro, mas tem um termo, não é aqueduto, é outro nome. Mas, quando ele faz essa dispersão, por exemplo, dependendo da profundidade que é largado o esgoto lá, dependendo da temperatura, o esgoto tende a subir, tende a descer, tende a ficar, a dispersar melhor ou pior. Então, nesse caso, sim, tu vai ter que fazer uma análise energética daí, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Então, na semana passada, eu apresentei para vocês um modelo lá do livro, né? E lá a gente tinha a constante de desoxigenação, tá? E tinha a constante de oxigenação, que era o K1 e o K2, tá? Nós teríamos uma análise do déficit de oxigênio e teríamos uma análise digamos assim, da redução da DQO com base nas constantes de desoxigenação e oxigenação. O que vai acontecer? Tu tem o rio, então, tem uma quantidade de oxigênio máxima que ele vai dissolver. Isso nós vamos detalhar mais hoje. Mas a água ela tem uma capacidade máxima de dissolver oxigênio. Então, quer dizer o quê? Eu vou botar 100%, 100 miligramas por litro de oxigênio na água. Não tem como, só se tu botar a tua água sob pressão de oxigênio. Se pegar um frasco fechado, colocar alguns quilos de pressão aqui e fazer o oxigênio entrar à força dentro da água. É a única forma que existe para ti fazer isso. Tá? Caso contrário, o máximo de oxigênio dissolvido à temperatura ambiente é em torno de 7 miligramas por litro. Isso quer dizer o quê? Que quando tiver uma temperatura mais baixa, né, quanto mais frio, maior a capacidade da água absorver oxigênio. Então, tem aqueles, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, tem certos tipos de peixe que não conseguem sobreviver no delta de um rio, né? Eles são peixes que vivem só em maiores altitudes. Por quê? Porque tu tens uma condição de oxigenação maior, né? E é um peixe de clima frio, ele também ele tem mais oxigênio disponível na água do que um peixe dos trópicos, né? Que normalmente a temperatura é mais elevada, então tu tem uma quantidade de oxigênio dissolvido na água menor. Então, todos esses critérios, todas essas variáveis, quando tu vai fazer uma modelagem,
tu tens que fazer uma série de considerações. Então, não é porque tu jogou as fórmulas e vai dar certo. Não, tu tem que fazer uma análise crítica, por isso que tu precisa do engenheiro. Porque senão a máquina faria tudo para ti, né? Então, mesmo que a máquina faça, tu precisa avaliar. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez, então, a projeção, né, de o KI, no caso, a gente usou um valor médio, a gente calculou um valor médio aplicando essa equação aqui, tá? Que é o logaritmo natural da DQO do efluente dividido pelo logaritmo natural da DQO do rio vezes o tempo. Então, isso foi levado em consideração e a gente foi até, daí é o que eu disse, o Excel, tu vai ter que, tu definiu aqui, tu vai avaliar de 100 em 100 segundos, ele vai te dar a leitura de 100 em 100 segundos, certo? Bom, o valor do oxigênio dissolvido inicial é 7, ou seja, é a condição inicial do oxigênio do rio. O que vai acontecer? À medida que cai o teu efluente, o oxigênio dissolvido, né, tende a reduzir e a DQO e a DBO também tendem a reduzir. Lembrando que o modelo Streeter-Phelps, ele é DBO-OD. Mas por que eu estou falando de DQO? Porque eu estou usando como similaridade, tá? Mas na íntegra é DBO-OD. Por quê? Porque a DBO está diretamente associada ao consumo de micro-organismos, né? Já a DQO nem sempre. Então, a DQO, ela normalmente tem, digamos, carga orgânica ali que os micro-organismos não conseguem digerir, né? Então, tu vai precisar de outro agente oxidante para eliminar ele do meio. Então, aqui a gente puxa, então, o equacionamento, então tu vê, ó, aplicando puramente a equação aqui, né? Bom, a equação é exatamente essa que está aqui do lado. Então, a gente fez e foi puxando, e a gente percebe que vai realmente reduzindo. Porém, chega um momento que o que aconteceu com o oxigênio do rio? Zerou. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma modificação na fórmula. Porque se eu não modificar a fórmula, o que vai acontecer? Eu vou ter oxigênio negativo. Então, aqui eu começo a reoxigenar o rio. Essa é a inversão. Então, o rio ele foi zerando, e daí, nessa simplificação que eu fiz aqui nesse Excel, eu começo a entrar com outra variável, que é a reoxigenação. E daí, por isso que o oxigênio do rio, então, começa a subir, e até que eu zero, eu mantenho ele 7 de novo, ou seja, eu igualo ao valor da fórmula original, até o período do tempo que eu quis fazer a análise. E isso me dá esse gráfico aqui, só para vocês entenderem. Então, a desoxigenação do rio, ela acontece e juntamente com a queda da DBO e com a queda da DQO. Uma vez aqui, eu tenho a reoxigenação do rio. Muito parecido com o gráfico que a gente trabalhou na semana passada, né, do livro que a gente adotou como, que tem ali um textinho bacana e também traz a modelagem, que eu espero que vocês tenham dado uma lida. Mas ele mostra de uma forma bem simplificada como que é o comportamento de desoxigenação e oxigenação do rio e como que vai acontecer o comportamento da DQO e DBO. Nota que a queda ela foi bem lenta. E da mesma forma, tu pode o quê? Da mesma forma que tu tens aqui o tempo definido, ó, tá? Tu pode associar esse tempo, tu não tem a velocidade, aqui, ó, não calculou a velocidade 5 metros por segundo, então,
se tu sabe a velocidade metros por segundo, e se passou-se 100 segundos, quantos metros tu percorreu? Tu tem uma velocidade de 5 metros por segundo, pessoal. E se passou 100 segundos, quantos metros tu percorreu? 500. Isso aí. Então, esse é o raciocínio que a gente usa para trabalhar com os dados da distância. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Ou seja, passou os 100 segundos, percorreu 500 metros. E aí tu vai da mesma forma. Então, o que tu vai fazer? Os valores daqui, eles não vão ser diferentes, porque tu vai continuar usando a relação tempo. Porém, tu vai estar associando, ó, quando o tempo for de 100 segundos, tu vai ter percorrido 500 metros, e aqui tu vai ter, então, os mesmos valores, porém, com uma relação à distância. Então, o que tu faz aqui, ó, o gráfico é igual, ó, tá vendo? É igual, a única diferença é que aqui tu tem relação tempo, aqui embaixo tu vai ter relação distância, certo? O professor colocou aqui também para vocês um segundo exercício, caso vocês, né, aumentem, se tu aumentar a quantidade de DQO, né, e DBO, obviamente, muda um pouquinho o gráfico, né, porque o que acontece, como tu teve concentrações maiores, né, tu vai ter um consumo mais rápido de oxigênio, e com a reoxigenação, depois tu vai tendo, né, esse ganho, né, novamente do oxigênio. Então, esse material aí, aqui, quando o rio for maior, então tem mais um exercício ali, quando o rio, tu muda as dimensões do rio, como é que fica a questão? Então, mesma dinâmica. Quando o rio é maior, tu vai ter uma velocidade menor, né? Porém, né, o que vai acontecer? Se o rio for maior, tu tem, né, a área dele acaba sendo maior, e isso quer dizer que a tua vazão passa a ser, se tiver a mesma vazão, né? Não mudou a vazão, tu só aumentou a área do rio. Tu vai ter um volume de água maior, porém uma velocidade menor, né? Então, o que acontece aqui em termos de propriedades? Da mesma forma como a gente viu no outro exercício, né? Então, aqui tu tem uma capacidade de diluição maior. Então, esse material o professor disponibilizou lá para vocês. É importante que vocês busquem fazer uma leitura e, havendo dúvidas, vamos lá. O material que eu retirei foi desse livro aqui, tá? Então, só para lembrar, né, como é que tu faz a incorporação do oxigênio na água, né? Então, por exemplo, sempre tiver uma queda da água, aqui é um ponto de incorporação de oxigênio. Então, se vocês perceberem lá o dilúvio ali da Ipiranga, ele tem várias quedas d'água, assim, é proposital isso, esse desnível tu cria para quê? Para forçar essa incorporação de ar. Então, por exemplo, qual é a diferença do ponto 1 para o ponto 2? Né? Aqui sempre que tu promover, vamos supor, tu vai largar o teu efluente num rio. Então, tenta provocar o máximo de turbulência antes de ele entrar no rio, porque tu está provocando uma redução, né, um aumento do oxigênio dissolvido, e isso vai fazer com que tu depure mais ainda a matéria orgânica. Bom, o que vocês vão fazer hoje de TDE? Tá? Eu só vou antecipar aqui para que está dentro dessa nossa linha ainda de estudo. Vocês vão pegar, então, lá mais adiante, vai ter essa licença, tá, da celulose rio-grandense. Vocês têm aqui uma série de parâmetros que foi definido pelo órgão ambiental, e vão ter 5 pontos de lançamento.
E nesses pontos de lançamento tem os parâmetros da água, do corpo receptor. Então, o que vocês vão fazer? Depois, quando chegar na hora da TDE, vocês vão fazer a leitura do material 16 e vão responder a pergunta que eu fiz lá, tá? Que é com relação ao quê? Qual dos 5 pontos eu vou ter menor impacto para a dosagem deste efluente aqui, tá? Então, depois a gente vai entrar com mais detalhes aí. Como eu falei na aula passada, hoje a gente já vai começar a modelar em ENSO, tá? O Streeter Phelps, ou seja, segue na mesma linha, é só escrever a equação, só que não vai te dar tanto trabalho que nem o Excel te dá. Então, é importante a leitura do material 17, 18, 19 e 20, que o professor postou para vocês, que tudo é ganho de massa em cima do Streeter Phelps, ou seja, entender cada vez mais, tá? Então, quando a gente fala, né, desse processo de autodepuração, existem características originais do rio, tá, em termos de DBO, ou seja, da sua própria matéria orgânica presente na água, e da sua capacidade oxigenante, digamos assim, né? E daí aqui traz algumas relações de rio limpo, rio sujo. E aqui é bacana, é bom vocês lerem isso aqui, compararem com esse estudo aqui da FEPAM. Ó. Vocês vão ver que tem algumas divergências aqui, né? Uma delas, já vou até dar uma das dicas aqui, ó, é em termos de DBO. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó, a DBO, ela está oscilando de uma maneira não muito consistente com relação ao oxigênio dissolvido, tá? Outro dado que fica divergente aqui é esse aí mesmo, oxigênio dissolvido e DBO. Tá? Depois vocês avaliem isso aí na hora do exercício. Mas aqui mostra um pouquinho, né? Um rio muito limpo, a DBO baixa, né? E já um rio, né, com mais turvo, com mais poluição, que a gente sabe, é sabido que tem alguns pontos ali daqueles pontos de coleta que o rio está bem poluído e era para apresentar uma DBO mais alta e coisas que não acontecem. Então, aqui estão os pontos de divergência. Então, um ponto bem poluído do rio, né, tem pouco oxigênio dissolvido, está apresentando uma DBO muito baixa. Acreditamos, até porque tu olha aqui, ó, aqui deu 28 de DQO, né? Então, só 1 de DBO. No mínimo tinha que ser uns 3 ou 4 aqui, né? Para até caracterizar os 3 ou 4, ó. Aí ficaria uma condição mais próxima, né, do duvidoso ao pobre, né? Que é algo como sabidamente a gente caracteriza a foz do Rio Gravataí, que é bem nesse ponto aqui, ó. A gente percebe até a cor, né? É diferente, ó. Cor mais escura o rio, né? Aqui pega o esgoto direto, o esgoto tanto de Canoas, né, de Cachoeirinha. O Rio Gravataí vem vindo aqui, ó. Aqui ele sofre um bocado aqui nesse trecho. E aqui, então, ele deságua aqui no delta, né? No link, vocês acessam com mais propriedade o material, tá? Então,
o que eu estava falando para vocês com relação ao oxigênio dissolvido, ele tem um valor máximo. Tá? Esse valor máximo dele, por exemplo, se tiver 0 graus, é 14. Né? Mas, normalmente, a temperatura ambiente, que é 20, 25 graus, ó, quantidade de oxigênio dissolvido é isso aqui, é menor que 8. Tá? Então, ó, a 24, um pouquinho acima até de 8, ele marcou aqui, ó. Como é que se dá esse processo, então, oxidativo, né, ou oxigenativo da água? Então, aqui a gente mostra o processo, como se dá. Então, tu tem, obviamente, as plantas aquáticas que realizam a fotossíntese para devolver oxigênio dissolvido, e tem o próprio oxigênio do ar, presente no ar, que é incorporado por contato ar-água e também por quedas d'água, né? E essa desaeração, ela também ocorre de uma maneira, né? O próprio oxigênio ele entra e sai também. Então, aqui tu tem os animais que vão consumir esse oxigênio, vão depurar matéria orgânica e vão devolver na forma de CO2, algo vai ficar na forma de bicarbonatos da água e assim por diante. Então, a autodepuração, né, vai ser o quê? Vai ser o déficit de oxigênio dissolvido, né, que indica o desequilíbrio do meio. Então, quando começa a faltar oxigênio na água, é porque alguma coisa está acontecendo. Ou seja, pode ser causada por DBO solúvel ou mesmo por DBO acumulada na forma de lodo no fundo. Então, que nem tu pega esses rios aqui da região metropolitana, se tu for avaliar o fundo deles, vai sair uma lama negra, né? Que é o quê? É muita matéria orgânica que acaba precipitando e ela acaba concentrando ali, né, essa matéria orgânica e, obviamente, aqui a gente vai ter um processo, né, de superfície, pode ser um processo aeróbico, consumindo oxigênio, mas no interior desse lodo pode ter um processo anaeróbico, liberando até amônia, metano, né, que daí é um processo anaeróbico. Então, a autodepuração, na realidade, é a capacidade natural desse corpo receptor restabelecer esse equilíbrio, né, através do processo de decomposição biológica. Que isso, dependendo da carga, né, acaba não acontecendo. Então, que é quando tu tem o rio numa condição péssima ou ruim. Né? Então, quando tu faz a definição de parâmetros de DBO com base no oxigênio dissolvido, que é um dos estudos de modelagem que os órgãos ambientais fazem, eles definem o seguinte: claro, tem uma legislação que baseia, mas tem como também, por meio desse estudo, tu saber, ó, essa empresa tal, ela vai te causar problemas sérios, graves, né, pelo volume de efluente, pela elevada carga. Então, nessas condições, a gente vai ter que diminuir essa vazão e até mesmo diminuir essa carga. Para quê? Para não prejudicar o processo natural de autodepuração do rio. E daí, aqui é apresentada aquelas constantes que eu comentei com vocês, né, que é a constante de desoxigenação, que é o KY. E o KI. E o KI, ele tem mais ou menos, aqui, tanto base 10 ou na base exponencial, tá? Então, o KI, ele vai variar conforme a característica, tá, desse efluente. Isso nós não fizemos no exercício anterior. O que nós fizemos no exercício anterior? No exercício anterior, a gente calculou um KI médio,
né? Mas não é o correto. O correto é a gente determinar o KI do corpo receptor. Então, por exemplo, se tu for avaliar um esgoto, né, bruto, tu tem um KI elevado, daí tu já tem um efluente com tratamento primário, um secundário, tu vê que diminui esse KI, né? Por quê? Porque esse corpo, esse efluente, digamos assim, ele tem menor capacidade de retirar oxigênio da água, por quê? Porque ele tem menos carga orgânica. E com relação ao KR, né, que é o corpo receptor, ó, se ele tiver pouco poluído, com sedimentos rasos, com elevada oxigenação, então tu vê, ó, quanto mais oxigenado ele for, maior é a capacidade dele, ou seja, a maior quantidade de oxigênio dissolvido que vai ter, então, esse corpo receptor. E o K2, que é a constante de reaeração, ou seja, o que é necessário para que o rio, então, comece a recuperar, que depende, então, da temperatura, da área superficial e das condições de escoamento. Então, aqui mostra, um lago, ele tem um valor de 0,11 a 0,23. Agora, tu pega um rio uma corredeira, chega a ser maior do que 1,15. Né? Então, por quê? Porque a corredeira tem aquelas quedas d'água e aquele borbulhamento de ar, água, capacidade, o K dele é maior. Aqui é base 10, aqui na exponencial, a mesma coisa. Se tu for usar logaritmo natural, tu usa esse aqui. Se tu for usar log de 10, tu usa esse aqui. Tá? Você vai só depender da forma como a gente vai usar. Então, só para a gente entender um pouquinho mais ainda, né, as características de DBO de alguns efluentes. Então, tu vê um esgoto em torno de 300, né, daí aqui uma cervejaria em torno de 1.000, 2.000, uma cervejaria só, maltaria, e aí por diante. Então, o que o modelo vai fazer? O modelo agora de uma forma já mais completa, que é o que a gente vai colocar no ENSO. Tá? Então, o modelo clássico OD-DBO, então estabelece base matemática para a curva de depressão de oxigênio dissolvido. Então, é a curva, já estamos quase terminando aqui, tá, pessoal? O menor OD, déficit crítico, tempo crítico de OD mínimo e é válido para condições estacionárias. Então, ele tem algumas limitações, mas ele te dá uma boa base, né? Os dados de entrada, então, tu precisa de vazão, de concentração e oxigênio dissolvido, temperatura do efluente e do corpo receptor. Precisa da velocidade de percurso, tu precisa da concentração de saturação de oxigênio e dos coeficientes. Então, esses são os dados de entrada. Então, vamos pegar um exemplo aqui, né? Com base nesse exemplo, então, tu tem essa curva. Então, o que se espera, né? O déficit de oxigênio, então, ele tende a descer, né? E aqui tu tem uma meta de oxigênio dissolvido. Que isso aqui é um estudo que, se eu não me engano, é o material 17, que é um estudo da CETESB, né? Com relação à determinação de oxigênio mínimo que um rio tem que ter. Então, qualquer indústria que vai se instalar ali, eles fazem essa análise para ver, bom, vai atingir o objetivo ou não vai, né? Então, aqui é apresentadas as condições, então, do rio e o que vai acontecer, né? Então, tu tem uma meta de DBO do rio em torno de 5 e oxigênio dissolvido em torno de 5, né? Então, o que vai acontecer? À medida que tu larga, então, o efluente, ele vai, então, reduzindo, obviamente, a sua carga e também reduz o oxigênio dissolvido, né? E à medida que o oxigênio dissolvido ele vai reduzindo, tu vai aumentando a capacidade de reairar o sistema, né? Então, são curvas
que quando a gente estava olhando lá no Excel, primeiro zerava para depois aumentar. Mas, na realidade, aquilo acontece ao mesmo tempo. À medida que vai perdendo o oxigênio que vai sendo consumido pela matéria orgânica, já o espaço, digamos assim, o espaço que eu quero te dizer, por quê? Porque a molécula de oxigênio ela deixa de existir, então ela libera, né, um espaço dentro da água, que por algum momento vai ser preenchido pelo CO2. Mas, ao mesmo tempo, a substância oxigênio começa a ficar em déficit nessa água. Então, ela começa a ficar ávida novamente por receber oxigênio. Então, tu vai tendo gradativamente a reoxigenação do meio. Aqui, DBO e DBO5, tá? A diferença. E daí aqui, numa outra condição, então aqui tu tinha uma condição 1, 23, velocidade, vazão do rio e vazão do efluente. Então, o que aconteceu? Ó, tu tinha uma vazão de rio maior aqui tu tem uma vazão de rio menor. Os outros parâmetros são tudo iguais, ó. 3 e 100. Ó, 3 e 100. Então, o que acontece? Ó? Aqui, tu chega numa condição crítica do rio, ó, tá vendo? Ó? Tu não consegue manter o mínimo necessário para a manutenção do rio, ó, que é 5, a meta. Então, quando tu lança o mesmo efluente, só que com o rio numa condição de menor vazão, por que menor vazão? Porque tu tem um menor volume. O que aconteceu aqui, ó? Tu teve um pico crítico abaixo da meta de oxigênio dissolvido. Então, nesse ponto, tu pode ter mortandade de peixes, daí é em cadeia, né? Porque daí morre peixe, daí aquele peixe vira matéria orgânica e aquilo ali começa a consumir oxigênio, e daí essa condição verde vai cada vez diminuindo mais. Mas a interpretação é essa, tá, pessoal? Aqui, a reoxigenação, o oxigênio dissolvido propriamente dito, ele não pode passar do limite. No caso lá da CETESB, é 5, que eles definem como um parâmetro aceitável. Muito baseado nessa informação aqui, ó. Ó, tu tem uma condição, né, de aqui, ó, DBO5, não, pensei que fosse oxigênio dissolvido. Pela condição de 5, ó, é uma quantidade de oxigênio significativa, né? Bom, então, vamos fazer um intervalinho e depois do intervalo a gente retorna aqui, tá? Vamos fazer até às 11. Pode ser, pessoal? Sim. Pode, sim.